Bom dia, meus amigos, Jesus conosco, sempre, todos esses sábados, para vocês aí que estão nos acompanhando aqui pelo canal SES Cristã, do Centro Espírita Semente Cristã. Bom dia, Dora, tudo bem? Como estamos? Bom dia, tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz. Ótimo! Vocês que estão nos acompanhando aí pelos canais da internet, pelas redes sociais, fiquem conosco, não saiam daí, porque hoje o estudo, como sempre, vai ser muito gostoso. A gente vai estar debatendo o tema do livro Jesus no Lar, então a gente conta com a participação de vocês, né? Já vamos chamar nossos convidados e já de início, olha só, já vou logo dizer para vocês, compartilhem, né, nosso estudo, compartilhem nas suas redes sociais, para que a gente possa ter mais engajamento e mais pessoas possam participar conosco ao vivo desse estudo, tá bom? Então, vamos logo aí se acomodando na cadeira, no sofá, na cama. Tem gente que nem acordou ainda, Dora, tá ali deitado na cama, ligou o celular, tá acompanhando a gente. Então, você que está aí deitado na sua cama, continue deitadinho aí, né? Vai só dando um like, se inscrevendo no canal, compartilhando nas redes sociais, para que nós possamos fazer um estudo maravilhoso para vocês. E eu conto com vocês nesse estudo aqui com a gente, tá bom? Vamos chamar nossos convidados, não é, Dora? Para que eles possam também estar interagindo com a gente aqui no estudo. Vamos chamar nossa amiga Elisaura aí, companheira aí de jornada. Bom dia, Elisaura. Seu microfone, Elisaura. Está sem som, Elisaura. Elisaura, liga o microfone. Isso. Bom dia, Elisaura. Bom dia, Morafé. Bom dia, Dora. Bom dia, internautas. Tudo bem? Seja bem-vinda. Mais uma vez, novamente conosco. Não entrou, vamos aguardar. A Aline não chegou ainda, né, gente? Tem a Aline ainda também, que vai estar com a gente aqui durante esse estudo. Tá. E estamos esperando ela. Enquanto ela não chega, a Dora vai colocar uma música, Dora, para a gente aí, te harmonizar, entrar em sintonia. Sim. Uhum. Vamos lá. Alegria, semeia a paz, trabalhe com fé, Deus nos ampara, não perca tempo, não fuja ao dever, ame seu próximo, amar é viver, acima da chuva brilha o sol, não tardará luminoso por vir, Jesus na vanguarda dos corações, nos ensinando a não desistir. Ele é o caminho, a verdade e a vida, nos ensinou que somos irmãos. Sigamos, pois, seu caminho, pé na estrada, pé no chão. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o maior Espírito que aqui já chegou, nos chama pra vida maior, nos dá seu amor. Alegria, semeia a paz, trabalhe com fé, Deus nos ampara, não perca tempo, não fuja ao dever, ame seu próximo, amar é viver, acima da chuva brilha
o sol, não tardará luminoso por vir, Jesus na vanguarda dos corações, nos ensinando a não desistir. Ele é o caminho, a verdade e a vida, nos ensinou que somos irmãos. Sigamos, pois, seu caminho, fé na estrada, pé no chão. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o maior Espírito que aqui já chegou, nos chama pra vida maior, nos dá seu amor. Muito bela essa canção, né? Do grupo Acorda, é isso? Bom, então, gente, nós vamos dar início aqui a Luane, que vem chegando, comentários, né? A Luane já está ali no chat, já está mandando nossos comentários. Muito bom. Vou compartilhar. A Alice disse que está iniciando lá o computador dela, está com um probleminha, mas logo entra. Ah, tá. Tudo ótimo, então. A gente vai continuar aqui a nossa atividade, né? E o nosso estudo. Quando a Aline chegar, ela pega aí, eu pego o barco andando aí, que é com Jesus no leme mesmo, né? E a gente vai conduzindo. Estou compartilhando aqui a minha tela. Já apareceu para vocês, Dora? Eu estou ainda... Espera aí, vou colocar. Que eu ainda estou meio assim com esse programa. Deixa eu ver aqui, acho que tem duas telas, né, aparecendo aí, deixa eu ver. Isso. Adicionar a tela, Espera aí, deixa eu só ajeitar aqui, Dora. Como é que eu faço aqui, meu Deus? Que eu tinha aberto várias telas aqui antes. Eu tenho que fechar aqui essas outras pequenas. Pronto, deixa eu fechar aqui elas. Mas eu só estou aberto uma, não estou dizendo que essa meu computador está... Deixa eu ver aqui. Coloque no modo apresentação. Uhum. Mas eu estou colocando igual da outra vez. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Não, aquela tá... Às vezes acontece daqui, você vai... Pronto, pois faça aí, Dora. Pois pronto, tá ótimo. Mas a gente segue os mesmos passos e não dá certo. Eu estou fazendo igual da outra vez. Você tá conseguindo compartilhar daí? Eu tenho que interromper aqui, né, Dora? Eu vou pegar aqui. Pronto, veja aí. É rapidinho, porque eu não estava com ela aberta, com a tela aberta. Mas é isso mesmo, acontece. Mas dá para a gente ir passando daqui, sem problema. Isso, programa ao vivo tem essas coisas, gente, né? A gente vai se adaptando e vamos ali aos poucos nos melhorando, né? Sim, agora sim, vamos compartilhar, sim. Só um minutinho. Isso, Escola das Almas, muito bem. Então, vamos lá, né, gente? Já que nós tivemos, assim, esse pequeno contratempo, então, dando seguimento, meus colegas, meus irmãos que estão nos acompanhando, quero que vocês participem, vocês que estão nos acompanhando aí naturalmente, para que a gente possa fazer esse estudo mais grandioso, a gente possa aprender um pouco mais com os colegas que estão nos acompanhando e com os internautas. E hoje o capítulo é o capítulo 2 do livro Jesus no Lar, que nós estamos fazendo esse estudo, essa conversa, essas reflexões.
O item 2 de hoje é a Escola das Almas. Achei já o título, eu já gostei demais desse título, né? Achei muito sugestivo, muito maravilhoso. E aí, Dora, pode começar, a gente vai falar a primeira lâmina do slide, que eu achei interessante para a gente abrir as reflexões. Vamos começar com esse primeiro slide, vendo aqui o que o Cristo fala, né, com a sogra de Simão Pedro. Só para a gente recapitular, gente, é aqui uma continuação do nosso estudo passado, lembrando que no estudo passado, Jesus questionava os apóstolos pelas conversas paralelas, né, pelas conversas improdutivas, né, e aí no final ele dizia para reunir a família e fazer a leitura das escrituras. No caso, né, ali se instalou o primeiro culto de evangelho cristão na casa de Pedro, quando Jesus fez a leitura das escrituras. Como ele estava na casa de Pedro, naturalmente, presume-se que a família de Pedro estava lá. E esse diálogo se dá entre Jesus e a sogra de Pedro. Essa primeira parte diz assim: congregado em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou, a famosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Eu vou deixar esse primeiro slide para que a gente possa, a partir daqui, né, já começar nossas reflexões, porque o título em si, eu já falei, né, é um título maravilhoso. Já diz o que? A Escola das Almas. Já traz para nós essa reflexão em que o lar, né, além de ser tudo, é uma escola de almas, né? Ele já agrafia esse tema com o lar como essa escola para a alma, né? E a gente percebe que nesse trecho aqui, ele reunia essas pessoas para a leitura, né? Para esse estudo, para essa reflexão, porque nós precisamos constantemente estar fazendo reflexões, né, acerca do nosso lar, da nossa família, das pessoas que convivem, e naturalmente do Evangelho, né, do Evangelho do Cristo. E aí eu quero que vocês me digam aí, Dora e Elisaura, né, afinal de contas, o que vem a ser a nossa vida no lar, viu? É a sogra de Pedro que está perguntando para vocês, viu? Me digam aí o que vocês acham. Dora, pode começar. Pode começar, vocês aí, não sejam tímidas, vocês já estão muito habituadas com essa ferramenta. O que eu achei interessante nesse questionamento da sogra de Pedro é que é um questionamento que todos nós devemos fazer, né? Qual, afinal de contas, a finalidade do lar, da família, né? Que muitas vezes a gente não se questiona. Constitui-se uma família, muitas vezes sem ter um entendimento real do que seja aquele núcleo que está se formando, e não se tem, muitas vezes, também uma ideia exata de qual a nossa participação no lar, o que é o lar na nossa vida, qual o significado dele, né? Então, esse texto, ele vai nos chamar a atenção justamente para esse entendimento, para que a gente entenda que nós não estamos num lar por acaso. E o que é aquele lar? Como bem intitula, a escola de almas. Então, a sogra de Pedro, ela pergunta para todos nós, nesse momento, o que vem a ser, na nossa vida, o lar, para a gente poder ter um entendimento, a partir desse momento, das questões que Jesus vai trazer, sobre esse nosso ambiente tão maravilhoso. A Aline está chegando. Bom dia, Aline. O som está chegando muito baixo. Porque chegou chiando, né? Está chiando. Está chiando e está um pouquinho baixo ali o som.
Mas vamos continuar com a nossa conversa para que a gente possa avançar um pouco no estudo, né? Isso. Então, eu vou iniciar, né, algumas reflexões, já que a Lil está se ajeitando aí, né, a questão do som. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala, né, através da psicografia de Chico Xavier, que lá no capítulo 12 é o centro essencial de nossos reflexos. Então, esse centro essencial de nossos reflexos, nós carregamos, né, consigo, e nossos filhos, eles conseguem capturar esses reflexos e levar para o seu cotidiano. E é muito interessante a gente ver isso, né? O filho tendo alguns tipos de reflexos da maneira de sentar do pai, da maneira de caminhar. Eu vejo muito isso aqui em casa. E a gente vê muita coisa interessante, até mesmo as expressões faciais, as risadas, a maneira de se portar algumas palavras, até como você vai concatear as ideias. Parece um espelho mesmo, né? Os filhos, eles acabam nos espelhando nos pais, e a gente nos nossos pais. Então, é interessante ter essa observação para que, como foi comentado, né? Acho que eu fiz até uma introduçãozinha na semana passada, de como é que a gente vai realmente estar escolhendo bem o parceiro para nossas vidas, porque quando a gente casa, né, ou se junta, seja como for a forma de laços que vai se dar no início dessa família, a gente tem que ter esse cuidado para que esteja pensando no momento, mas também no futuro, como é que vai se dar o nascimento, né, desses filhos e tudo, e como é que vai se refletir isso para a sociedade, porque começa ali, tudo o início começa ali, né? Então tem que ter esse cuidado, esse esmero, né? Esse zelo. Interessante, Elisaura, quando você fala aí da observação que os filhos fazem dos pais, muitas vezes no comportamento também dos pais, né? Os filhos observam muito, muito, e a gente não tem noção, eles estão observando a nossa fala, eles estão observando como nós nos posicionamos diante de determinadas situações, e por isso os pais têm que estar atentos, justamente por isso, porque, queira ou não queira, eles são reflexos, eles vão refletir para aqueles filhos a postura deles na sociedade. Então, às vezes, os filhos nos surpreendem, porque a gente pensa que está passando uma coisa, falando, e eles, às vezes, dizem, tipo, você diz isso, mas você não faz assim, né? E os pais não percebem que estão sendo observados. Então, não é o que você diz, é o que você faz, é como você age. Então, na verdade, é todo um contexto, né? Tanto a filha costuma observar muito a mãe, o filho, o pai, tudo bem, as expressões exteriores e tudo, mas observam, acima de tudo, o comportamento, a maneira como os pais se comportam, a maneira como eles agem, a fala deles, e isso, sim, é um reflexo muito forte na sociedade. Isso até porque, Dora, geralmente, como o próprio tema já nos chama, é uma escola, né? Além de tudo, o lar é uma escola, e as crianças, né, esses espíritos que estão sob a nossa tutela, ou muitas vezes nem estão, mas estão lá, de certa maneira, dando uma contribuição na sua participação, eles tendem, como a Elisara citou, ele traz as características, ele absorve as características, porque naturalmente que isso ocorre, né? Na formação basilar, as crianças começam a absorver os arquétipos, né? Vão absorvendo as inspirações, as manias, os trejeitos dos pais, dos avós, e essa convivência social é que vai fazer com que ele molde personalidade, molde postura, molde caráter, porque eles vão absorvendo aquilo que observa, aquilo que vê.
E aí é onde a família vai entrar para fazer essa peneira, esse filtro, para que eles possam ter consciência e reter aquilo que é realmente produtivo no seu crescimento, né, físico, moral, espiritual. Então, ele absorve muita coisa, mas ele precisa de um direcionamento, de uma fonte que o eduque, que o oriente nessa caminhada. Vamos passar para o seguinte, para que a gente não se prenda muito no primeiro slide, na verdade, né? E aí, esse slide aqui também eu achei super interessante, gente, quando ele diz assim: contemplou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores, encontramos depois pesada colheita de espinho, no começo é a promessa de paz e compreensão, entretanto, logo após surgem pedra e dissabores. Qual é o lar que não é assim, né? Qual é o que não é dessa maneira, né? A sogra de Pedro, ela estava ali um pouco meio, digamos assim, angustiada, né? Ela estava um pouco angustiada, porque ela chegou ali, viu que o mestre estava na casa dela. Ai, Senhor, por que é que no começo é tudo um paraíso, um sonho, tudo maravilha? Quando passa um tempinho, aí começa, né? Começa a briga, começa o dissabor, começa os conflitos, né? E ela foi perguntando isso para Jesus. Será que na casa de Pedro estava tendo conflito, minha gente? Porque Pedro andava com Jesus. E se na casa de Pedro tinha conflitos, imagina na nossa, né? Imagina na nossa. E eu percebo, né, meninas, que realmente o processo desses desenvolvimentos, dessas faculdades, é porque no ambiente doméstico nós temos que ter entendimento de quê? Né? Que o espírito que vem ali para aquela casa, para aquele lar, ele não é um iniciante, né? Ele, na verdade, é um ser reencarnado que ele está dando continuidade à sua individualidade naquele núcleo. E ali ele traz muitas virtudes do passado, ele traz muitos vícios do passado. E aí, nesse processo de desenvolvimento, né, que começa novamente, recomeça a partir dessa experiência familiar que o nascimento propôs, que a reencarnação propôs naquela família, ele precisa de um direcionamento. Ele precisa de um ambiente salutar que venha contribuir para que esse engajamento na família lhe conceda realmente, né, bases que vão ajudá-lo na sua transformação. É por isso que no início, como ela fala, é muita alegria, é muita paz, porque ele ainda não começou, né, não começou a surgir os reajustes, os conflitos, ninguém começou a se conhecer realmente, né? Conhecia apenas aquilo que o outro permitia, que é sempre assim, né? Quando a gente está apaixonado, ninguém vê defeito, só vê o príncipe, a princesa, o mar de rosa, somente aquilo que nos é conveniente. Depois, aí começa, né? É a toalha molhada, é a escova no chão, é a casa suja, assim, aqueles dramas familiares do cotidiano, que se não ajeitar, eles esquecem. O que é que vocês têm a dizer, menina, sobre isso? Eu acho interessante, viu, Moura? Porque, veja bem, o Emmanuel fala do suave encantamento, né? Que se não houvesse esse suave encantamento, a gente nem se unia, nem formava essa união, esse lar, devido o que nós trazemos do passado, né? Do que nós organizamos lá para realizar aqui. Então, há um suave encantamento, há um envolvimento, e, infelizmente, nós aqui realmente não nos preparamos para a família. As pessoas casam sem ter noção do que seja realmente um lar, do que sejam, muitas vezes, as responsabilidades mínimas de um lar, de um para com o outro. E aí, às vezes, um egoísmo muito grande, um orgulho muito grande. E quando se juntam e passam a vivenciar o dia a dia, aí sim é que começa a surgir, como você falou, aqueles momentinhos que vão tirando a paz da família, do casal, né? Os atritos, as discussões, por coisas tolas, muitas vezes, porque um não cede, porque um se acha superior ao outro.
E aí começam a surgir os problemas na família. Começam a surgir as questões que tiram a paz do casal, e muitas vezes esse relacionamento se desfaz em pouco tempo. Porque a incapacidade de lidar com essas questões é tão grande, o despreparo é tão grande, que eles não conseguem ir adiante no relacionamento. Isso, e com certeza, quando esses espíritos estão se reencontrando, não vai ser a primeira vez, como a Moura falou. Então, quando há esse reencontro, é porque houve algum aprendizado que não se concretizou, né, no passado, né, numa existência anterior. Então, precisa novamente fazer esse reencontro, e o aprendizado tem que ser realmente promovido de novo, para que aquele espírito possa progredir, evoluir. E aí vai novamente, né, os pais, ou então os filhos, não sei, porque às vezes troca de papéis, né? Às vezes vem como filho, foi pai na vida anterior. Às vezes foi pai, vem como filho. E assim vai fazendo as trocas de papéis, mas o aprendizado tem que ocorrer. Então, os desafios são muito grandes, mas é necessário. Ninguém pode fugir da raia, não, né? Tem que cumprir, porque senão vem de novo. É uma coisa natural, é uma lei biológica, né? Tem que ocorrer. Então, é acolher com amor e procurar sempre estar se instrumentalizando, né, de conhecimento e exercendo, né, buscando essas virtudes para poder ver que realmente precisa. Quando surgir os desafios, é encarar com fé, né, com confiança e acolher. É isso, eu acho que a família em si, o núcleo, é esse acolhimento das diferenças, né, da diversidade, para que possa realmente estar construindo ali, naquele pequeno núcleo, uma sociedade mais fraterna. Justamente, vamos lá. Eu achei interessante também a continuação, quando ele diz o seguinte: reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até às lágrimas, deu-se pressa Jesus em responder: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Eu vou fazer um pequeno apanhado desse trecho, para depois a gente seguir, que o outro é mais rápido, os 2 slides seguintes, né? Mas veja só, né? Eu fico tentando entender qual era essa angústia da sogra de Pedro, né? Como ela estava angustiada. Passou para as lágrimas, né? A ponto de Jesus perceber uma sensibilidade maior e partir para ela com essa frase, né? Com esse trecho bonito, lindo, né? Bem profundo. Olha o que ele diz: o lar é a escola da alma. Né? O templo, entendeu? O lar é um templo, lá não é apenas uma escola. Escola você apenas aprende, templo você reverencia. Né? Um templo você reverencia, de certa maneira, os cristãos adoram nos seus templos. Então, é isso que ele quer dizer aqui. Né? E ao pouco a pouco, né, nós sabemos também que o lar é o primeiro local, né, para a reforma íntima do indivíduo, para a transformação moral do indivíduo, porque nós sabemos que a família traz essa responsabilidade maior, né? Porque nós, na família de forma universal, ela vai trazer conceitos, né? Conceitos fraternos, de união de todos esses espíritos, quer sejam encarnados, desencarnados, né? Que dentro dessa cooperação mútua vai objetivar uma transformação em todos. E o que eu acho muito belo dentro da doutrina é que o Espiritismo ele coube essa tarefa de ampliar o sentido da sociedade, de fazê-la perceber essa nova era de progresso moral. E na família nós começamos com essas reflexões a perceber que alguns erros do passado se reencontram agora no presente para que se resolvam, e não é contra o indivíduo que ocasionou, mas sim a favor dele mesmo, para que ele mude, para que nós possamos
dentro dessa perspectiva de enfrentamento de conflitos, né, fazer essa reforma íntima, fazer essa mudança comportamental e esse reajuste que nos permitirá um crescimento espiritual e individual. Então, sem dúvida alguma, né, é como ele diz, é um templo, é uma escola, e pouco a pouco vamos construindo e buscando esse entendimento da humanidade. O que é que vocês têm a me dizer? Eu acredito, Moura, que você falou exatamente aquilo que o texto traz. Podemos até, se as meninas concordarem, se não tiverem nada a dizer, passar adiante, porque as falas seguintes vão ser muito interessantes. Vocês querem acrescentar alguma coisa, Lisaura, Aline? Não, pode passar. Pronto, depois vamos Por mim, seguindo. quem pode passar. Vocês estão me escutando direitinho? Sim, Sim, sim. agora sim. Então, vamos lá, o diálogo, né? Que fazes inicialmente as lentilhas antes de servir a refeição? O mestre perguntava. A interpelada respondeu titubeante. Naturalmente, senhor, cabe-me levá-las ao fogo, para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-la, tornando-as agradável ao sabor. Vamos para o seguinte, que continua o diálogo, né? Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde, antes de entregá-la ao consumo caseiro, compete-me guardá-la ao calor do forno, sem essa medida. Então, vamos parar nesses dois, depois a gente continua. Então, a gente observa aqui o Jesus fazendo essa analogia em cima desse exemplo, dessa metáfora, mostrando, né, a necessidade de se preparar algo para servir posteriormente, né, de se trabalhar algo para que pudesse, digamos, distribuir essas lentilhas de forma assim figurada num grande banquete. Não é assim diferente no lar, né? Por isso que precisa uma certa maturidade para esse preparo desses seres, né, lentamente, devagarzinho, até moldá-los e servi-los para a sociedade, para o mundo, né, que é esse banquete universal, de forma que, como ela diz, leva ao fogo, vou levá-las, vou temperá-las, vou suavizá-las. Quando tiver tudo ok, depois eu vou colocar com pão, porque o pão também não vai cru, vou misturar, vou moldar. Então, olha só todo o processo das lentilhas. Não seria diferente com nós, seres humanos, né? Eu vou deixar aberto para vocês fazerem suas considerações. Vamos lá, Aline, Lisaura, Dora, o que vocês têm a me dizer? Eu gostaria que as meninas se expressassem primeiro. Tão tímidas, né? Aline. Estou aqui de volta, deu certo, aconteceu alguns probleminhas, mas estou aqui. É bem interessante porque, como já foi falado, né? Já foi dito, o lar, ele é uma escola realmente. Então, ele é como se fosse esse forno preparador, que Manabe ele vai dizer, que está preparando esses espíritos, que é necessário esse processo, porque é tão interessante a fala dela, da sogra de Pedro, porque ela não consegue entender porque no início tudo é flores, como o Morafé falou, e depois termina no ninho de espinhos. Desculpa aí, o cachorro, que aqui tem cachorro. Mas... E ele fala que e ele faz essa comparação, né? Ele aproxima esses espíritos que são com as lentilhas. As lentilhas, antes de ser levadas à mesa, elas têm que ser levadas ao fogo. E nós, espíritos, temos que ser trazidos a essa escola antes de voltar para Deus. Eu entendi assim.
Então, a gente vê hoje na sociedade, né, e já vem há algum certo tempo vendo essas mudanças, os tipos de família, né? Porque não precisa ser aquela família padrão, típica, nuclear, né, que tem vários nomes, né, agora é nuclear, de origem, que é só o pai, a mãe e os filhos. Mas hoje a gente vê vários tipos de família, os arranjos, né, familiares. Temos aquela família mais extensa, eu tenho, né, assim, na família da parte de externo, os netos que moram com os avós, não moram com os pais. E aí você vê que às vezes o tio vem morar, vem aquela família muito extensa, né? E aí veja aí o desafio, né? Quando se juntam esses tipos de família, mas o aprendizado está ocorrendo. Sempre a espiritualidade dá um jeito de que aqueles espíritos possam estar se reencontrando e aquelas aprendizagens possam ser renovadas. Então, tem vários tipos, né? Existe a família só pai, né? Que é só aquele que cria os 2 filhos, 3 filhos, ou só mãe. Existe a família agora homoparental, que é quando tem um casal de homossexuais, né? Que dois homens, 2 mulheres. E ainda assim também tem seus desafios. A família monoparental, a família anfitriã, até essa daí, assim, deve ser realmente uma missão muito boa, né? Se a pessoa, você ser uma família anfitriã, é aquela família que aceita um espírito, né? Encarnado, né? Claro. Por determinado tempo, é temporário. E aí depois ele é encarregado para uma outra família, para adoção. É muito interessante. E existe aí como a família adotiva, as famílias sem filhos, mas tem só o casal ali se reajustando, né? E existem vários tipos de família. Eu achei muito interessante, porque são realmente momentos que estão se propiciando a aprendizado da mesma forma. Não precisa ser família típica, nuclear, né? De origem. Só isso que eu gostaria de acrescentar. Ok. Então, vamos adiantar aqui, né, para que a gente possa terminar nossos slides, senão a gente não termina, né? O Divino Amigo considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo, o forno preparador, que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele, é recurso espiritual. Eu achei super interessante isso aqui, quando ele fala justamente que o lar, né, que é a nossa família ali, essa escola de almas, é o cadinho. Por que é o cadinho, né, gente? A gente sabe que o cadinho que ele se referencia é aquele vasilhame, aquele utensílio onde se faz as misturas, né, de produtos para criar um novo elemento, né, onde se derrete o ferro, onde se utiliza alguns produtos para fazer essa mistura e transformar num outro produto. E é assim o lar, né, reunindo essa leva de espíritos diferentes, né, para que possa se moldá-lo, para que possa transformá-lo num outro espírito, digamos assim, né, moralmente falando, espiritualmente falando, livre, né, das suas arestas, dos seus defeitos, dos seus conflitos, de modo que ele possa se reestruturar nessa inserção familiar. Então, realmente, como ele diz, na maioria das vezes, né, o que nos parece um conflito, uma aflição, na verdade, é um recurso. É uma oportunidade de experienciar, de vivenciar, de aprendizados, e nós precisamos, na família, ter esse suporte para compreender. E alguém tem que conduzir aqueles que não conseguem fazer esse acompanhamento, que mesmo após muitas bases, muitos estudos, ainda relutam em aceitar, né, o conhecimento. Então, alguém tem que estar ali contornando, ajeitando aqui, ajeitando ali, conduzindo acolá, para que uns consigam aprendizado e aqueles que não consigam, a gente consiga, pelo menos, que ele não agrave mais a sua estadia aqui na Terra. Isso. Nós temos observado, Moura, ao longo das vivências, das conversas, das convivências, famílias que iniciaram com graves problemas
e que ao longo da convivência foram se harmonizando, foram se estruturando, foram se respeitando, de tal forma que estão já em um momento, vamos dizer, de estarem começando a se amar. Tudo isso porque alguém cedeu, porque alguém amou, porque alguém conseguiu organizar, vamos dizer assim, algumas situações, conseguiu colocar não um ponto final, mas uma harmonia, quando surgia a desarmonia. Então, nesse momento, a gente percebe justamente esse forno, né? Aquela situação, aquele fogaréu que surge na relação, aquela dificuldade, aquele problema, aquele filho difícil, ou aquele companheiro difícil, alguém que se incorpora na família também. E aí, muitas vezes, a gente chega a pensar, meu Deus, o que está acontecendo com a nossa família, né? Que situação é essa que a gente está vivendo? Como é que a gente vai lidar com isso? E aí, Jesus traz uma oração, uma orientação muito precisa para todos nós, de que é com amor que a gente vai vencer isso. É com tolerância, é com paciência, é com caridade. São todos esses elementos que a gente vai trazendo aqui ao longo do estudo dessa obra, justamente para chamar a nossa atenção. Nós não podemos, nesses momentos que estamos vivendo, perder a oportunidade de, dentro desse núcleo familiar, com essas criaturas, que a gente não sabe quando que a gente vai ter outra oportunidade de estar juntos novamente. Nós não temos noção do preparo da espiritualidade para estruturar esse momento, esse planejamento, onde a gente pediu para vir todo mundo juntos, porque a gente reconhecia no plano espiritual as dificuldades que trazia, a necessidade desse momento para estarmos juntos, para nos harmonizarmos. E muitas vezes, quando a gente chega aqui, a gente fecha os olhos a tudo isso. A nossa intolerância, aquela intolerância que a gente tinha no mundo espiritual, mas que achava que ia saber lidar com ela aqui, fala mais alto, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a gente diz, eu não vou suportar isso, eu não vou aceitar isso. E muitas vezes